Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao estudo dos órgãos vegetativos das plantas. Ontem nós falamos sobre eles. Então, as plantas são formadas por quais partes? Raiz, caule e folhas. Qual a função da raiz? A raiz são responsáveis pela fixação e absorção de sais minerais e armazenamento. Os tipos de raízes: fasciculada, que é uma raiz subterrânea, raízes aquáticas, que são a Vitória régia, e raízes aéreas, que são as raízes dos manguezais. Depois falamos um pouquinho do caule. Vamos relembrar. O caule, ele tem a função de sustentação da planta e condução da seiva. A seiva pode ser seiva bruta, água e sais minerais, e seiva elaborada, que é a glicose. E os caules aéreos podem ser o tronco, como exemplo temos o tronco que cresce acima do solo, caules subterrâneos, crescem no interior do solo, e caules aquáticos, que se encontram dentro da água. E hoje nós vamos falar aqui na página 46. Vocês podem pegar o material didático, página 46. Vamos saber um pouquinho sobre a folha, tá? Olha aqui, tem aqui uma folha para vocês observarem também. Lá na página 46. A folha é um órgão vegetativo que desempenha importantes funções metabólicas, a fotossíntese, processo que produz glicose, a transpiração, que elimina uma parte da água, e a respiração, que, como outras partes da planta, por meio da glicose e do oxigênio, gera energia para as células. Para que esses processos fundamentais para a vida das plantas aconteçam, a estrutura, o desenvolvimento e o tamanho das folhas são extremamente importantes. Assim, as folhas podem ter os mais variados formatos, dependendo da espécie. A maioria apresenta uma lâmina plana e nervuras, que são canais formados pelos tecidos de condução de seiva. Olha aqui, nervuras, só vocês vão observar aqui também as nervuras dessa folha que eu trouxe para vocês, ó. As nervuras que transporta a seiva da planta, tá? As folhas são as responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta. Nas células das folhas, há grande quantidade de clorofila, pigmento verde, cuja função é captar energia luminosa que será transformada para a produção de moléculas de glicose. Para que a glicose possa ser produzida, a planta deve absorver gás carbônico. Olha aqui, clorofila, que ela está lá nos cloroplastos. Nós já falamos também sobre isso. Clorofila é o pigmento que dá a cor verde das folhas. Página 47. As trocas gasosas realizadas pelas plantas são feitas principalmente pelas estruturas chamadas de estômatos, localizadas na parte inferior das folhas, que possibilitam a entrada e a saída de oxigênio e gás carbônico da planta. Pelos estômatos também ocorre o processo de transpiração. Então, pelos estômatos ocorrem as trocas gasosas realizadas pela fotossíntese. E também ocorre a transpiração pelos estômatos, ou seja, a eliminação de água para o ambiente. Quando os estômatos permanecem abertos, a planta perde água. Em plantas de ambientes secos, os estômatos ficam fechados nos períodos mais quentes do dia, para evitar a perda excessiva de água. Então, as plantas, quando elas estão em ambiente úmido, olha que os estômatos está presente em
todas as partes da folha. Quando ela está em ambiente úmido, seus estômatos ficam abertos, daí ela realiza transpiração. Agora, quando a planta está em ambiente seco, olha aqui, ambiente seco temos o cacto. Os espinhos representam as folhas, ó. Os espinhos são as folhas e os estômatos ficam fechados para que ela retém a transpiração, para que ela não perca muita água. E depois aqui, temos aqui a imagem, né? Cactos com folhas modificadas em espinhos. Olha, os espinhos representam as folhas e seus estômatos permanecem fechados. E a orelha de elefante com folhas largas, típica da floresta tropical. Seus estômatos estão sempre abertos porque ela transpira, retém, daí o ambiente fica úmido. Algumas espécies de plantas também podem apresentar folhas modificadas e com diferentes funções. Vamos ver as folhas modificadas com diferentes funções. A função da folha desta, aqui, ó, olha essa flor aqui. Então, lembrados dela? Ela chama-se brácteas. São folhas coloridas, ó. As suas folhas são coloridas. Qual é a função dela? A função dela é de proteger as flores e de atrair animais polinizadores. Então, olha, as folhas bem coloridas, que tem a função de proteger a flor e ajudar na polinização. Depois, nós temos folhas insetívoras. Aqui embaixo, nós temos um exemplo, ó, da imagem. Insetívoras, elas têm pelos e produzem substâncias viscosas para prender e digerir os insetos. Essas plantas são popularmente chamadas de carnívoras. Elas realizam fotossíntese, porém, por crescerem normalmente em locais com solo pobre em nitrogênio, absorvem esse nutriente de insetos que capturam. Então, olha, essas folhas modificadas, elas têm essas seguintes funções. Temos também as folhas de gavinhas. Elas são modificações de folhas para permitir a fixação dela. Então, por hoje, o nosso conteúdo é este, tá? Espero que vocês tenham entendido para realizar as atividades, ok? Um bom fim de semana para vocês e tchau, tchau!